Galera, beleza? Vamos lá, um vídeo extra aqui para falar de um assunto que está sendo bastante comentado nas redes sociais e o que está me preocupando bastante, que é em relação à utilização dos jogadores de base com o Zubeldia. Muita gente está falando que o Zubeldia é até como fala, colocando em risco o futuro do São Paulo por não utilizar o William Gomes, não utilizar o Negruti, não utilizar mais garotos da base do São Paulo. E muita gente está até julgando ele como o vilão de Cotia. Gente, vamos parar com isso, por favor. Sério mesmo, porque assim, para começar, onde ele passou, ele revelou jogadores de base. Em segundo ponto, a primeira coisa que ele fez foi visitar Cotia. Uma das primeiras coisas que ele fez no São Paulo foi visitar Cotia e elogiar os jogadores que lá estão, a estrutura de Cotia. Isso não significa que ele seja obrigado a colocar jogadores de Cotia no profissional nesse momento de afunilamento da temporada. Ele elogiar os talentos que ele viu em Cotia, alguns jogadores, a estrutura, não significa que esses jogadores estejam prontos para ser utilizados no profissional. Então, antes de ficarem criando o rótulo de treinador vilão de Cotia, antes de ficar criando o rótulo de que o cara não gosta de jogadores jovens, vamos pensar um pouco, né? Porque senão daqui a pouco isso começa a viralizar. E aí começa a virar uma narrativa mentirosa em cima de um técnico que está fazendo um bom trabalho diante daquilo que ele tem em mãos. Claro que o São Paulo pode melhorar, só que vamos jogar a realidade. Ontem mesmo, no jogo contra o Fortaleza, o São Paulo tomou várias decisões erradas, decisões técnicas. E isso vem acontecendo há muito tempo no São Paulo, os mesmos jogadores. O próprio Caleri, Luciano, do Igor Vinícius, do Wellington, até do Nestor, do Wellington Rato. Esses jogadores estão há mais tempo no São Paulo. Ou seja, galera, esses jogadores, eles competem bastante. Para o São Paulo ganhar grandes jogos, para o São Paulo ganhar jogos, o São Paulo tem que estar no seu limite máximo, tem que competir bastante, tem que criar bastante para poder conseguir resultados. E mesmo assim, consegue resultados apertados. Dificilmente a gente vai ver o São Paulo goleando algum time. Tanto que nem o Águia e Marabá o São Paulo goleou. Para vocês terem ideia de como que é limitado tecnicamente o time do São Paulo. O São Paulo é um time que compete, que tem raça, que bate de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, desde que esteja focado no jogo. Mas jamais vai ser um time brilhante, porque esse time tecnicamente não é um time brilhante, é um time lutador. Então, colocando o pé no chão da nossa realidade, do time que a gente tem em mãos, o Zubeldia faz um bom trabalho pelos resultados, pelo padrão de jogo que ele tem e pelas chances que o São Paulo consegue criar. Mesmo muita gente falando que o São Paulo, o Zubeldia é um técnico medroso, muito pelo contrário, um cara que joga com 4 atacantes vai ser medroso como, gente? Como que vai chamar um cara de medroso sendo que ele usa 4 atacantes e funciona? Porque são os melhores jogadores do time hoje. São Paulo não tem muito meio de campo. Então, ele tem que usar 4 atacantes. E esses 4 atacantes têm que se comprometer muito defensivamente e coletivamente. E é o que está acontecendo. Tanto que ele está tendo bons resultados, boas atuações ele teve boas atuações contra o Bahia, contra o Talheres de Córdoba, contra o Barcelona lá em Guayaquil, que não era fácil, contra o próprio Botafogo, contra o Fluminense, contra o Atlético Paranaense. E ontem mesmo contra o Fortaleza, o São Paulo fez uma partida parelha, que não aproveitou as chances. Mas é um time que, dentro das suas limitações, apresenta aquilo que pode. Tem uma margenzinha ainda para melhorar? Claro que tem. Mas não vai esperar que esse time vá
voar, vai ser um time brilhante que vai encher os olhos. Não vai. Já tira aí essa expectativa da cabeça, né? Agora, voltando a ponto sobre os jovens de Cotia, gente, ele tá diariamente com esses jogadores lá. Ele tá diariamente com esses garotos. O momento de utilizar, de testar garotos que não estão preparados para partidas de muita tensão, de muita pegada e principalmente de teor decisivo, no Campeonato Paulista. E o São Paulo, o que fez no Campeonato Paulista? Não fez nada disso. O Carpini não utilizou os moleques e a diretoria de São Paulo também não obrigou o Carpini a utilizar os moleques de Cotia no Campeonato Paulista. Botou o titular tudo para chegar nessa fase do campeonato, da temporada, cansado. Utilizou os titulares em jogos contra Mirassol, contra Guarani, contra Ponte Preta, contra Botafogo de Ribeirão. Então, aí chega nesse momento, o cara lá atrás o pessoal lá atrás que não testou os moleques, agora cai nas costas de quem? Do técnico que assume agora no momento decisivo da temporada, que não pode testar, até porque ele sente que esses jogadores não estão preparados psicologicamente e também fisicamente para encarar esse tipo de partidas que ele tem agora na temporada. Ele acaba recebendo esse rótulo de que não gosta dos garotos, só que não é verdade. Os garotos, o William Gomes, o Henrique Carmo, o Negruti, o Ibali que foi emprestado, esses moleques não estão preparados, eles estão crus ainda, eles não foram testados o suficiente para entrar no momento desse na temporada. Pode ser que o time aqui entre numa partida mais tranquila, por exemplo, contra o Goiás, se estiver ganhando 3-0, coloca o moleque, coloca o William Gomes, coloca o Henrique Carmo, coloca o Negruti, ou até mesmo um zagueiro, o Igão, que tem sido relacionado. Aí sim é o momento de colocar. Agora, por exemplo, você está jogando contra o Botafogo, que era o líder do campeonato, o jogo tá 2-2, você vai colocar um moleque. Aí se um moleque desse, por exemplo, o William Gomes, que é um jogador que dribla, geralmente ele é mais propenso a perder posse de bola. Se o William Gomes perde uma bola, tenta um drible, perde a bola, toma um contra-ataque e o São Paulo perde em casa pro Botafogo, aí os torcedores que estão enchendo o saco do Zubeldia porque ele não tá utilizando o garoto, são os mesmos torcedores que vão chamar o moleque de bagre, de fraco, de mimado, de Cotia, como vocês fizeram com muitos que passaram pelo São Paulo. Muitos garotos que passaram pelo São Paulo, muitos foram chamados de mimado de Cotia. Então, vamos ter calma em relação a essas coisas, porque assim, o Zubeldia, ele tá lá, como eu disse, tá lá diariamente com esses jogadores, com esses garotos. Ele deve saber que esses garotos não estão preparados, eles realmente não estão preparados porque não foram testados quando deveria ser testado, porque o São Paulo utiliza o Campeonato Paulista como se fosse uma Copa do Mundo, não tem a mínima capacidade de chegar no técnico e falar o Campeonato Paulista para testar garotos na fase de grupos. Nós temos condições de classificar na fase final do Campeonato Paulista, não é jogar o Campeonato Paulista fora, mas utilizar do Campeonato Paulista uma preparação para garotos e preparação para o time para o restante da temporada. E o São Paulo não sabe fazer isso porque tem uma diretoria incompetente que não sabe trabalhar isso. Então, não sabe fazer planejamento, não sabe trabalhar gerenciamento de grupo, não sabe orientar os técnicos que contrata, como funciona o clube, quais são as ideias do clube, quais são as prioridades do clube na temporada e principalmente como fazer a transição desses garotos que vêm de Cotia para o profissional, que aliás vai demorar para o São Paulo lançar um Lucas, para o São Paulo lançar um novo Anthony, um novo David Neres, um novo Casimiro, e até mesmo o Luiz Araújo, que hoje está no Flamengo. Então vai demorar, porque a diretoria de São Paulo mudou tudo lá em Cotia que havia dando certo. E tanto que o São Paulo começou o Campeonato Brasileiro Sub-20 na zona de rebaixamento. O Sub-17 só foi o Menta evoluir para o Sub-17, o Sub-17 começou a cair de rendimento. Sub-20 saiu o Menta, melhorou um pouco, mas ainda assim
é um trabalho muito ruim de base que o São Paulo vem fazendo, que a gestão Casares vem fazendo. Que, aliás, nesse final de semana, estava mais preocupado em fazer reformas no estatuto, que era prejudicial ao clube, e graças a 635 sócios votaram para não aceitar essa reforma no estatuto, que seria muito danoso para o futuro do São Paulo. Tá livre 100%? Não, porque eles vão tentar de novo. Mas agora pergunto, esses caras que gastam essa energia para tentar fazer reforma no estatuto, eles estão preocupados com a transição de Cotia? Não estão. Então, mais uma vez, calma nessa questão de falar que o Zubeldia tá querendo queimar os moleques, porque ele não usa os moleques, porque ele tá querendo queimar Cotia, ele é o vilão de Cotia. Gente, para, isso aí é coisa de nego emocionado, é coisa de torcedor cri-cri. Não caiam nessa onda, porque os moleques não estão preparados para utilizar. Repito, imagine se um William Gomes, um Negrutti, principalmente Negrutti, que é um jogador de contenção de meio de campo, é um jogador que está numa zona ali que um erro pode custar caro. Imagina um Negrutti, que mal tem sido, não foi aproveitado no Campeonato Paulista em nenhum momento para ganhar mais rodagem, entra num jogo contra um Goiás, não vou falar nem contra o Goiás, contra o Flamengo no Morumbi, no próximo final de semana. Perde uma bola e São Paulo perde o jogo e perde o lugar no G6. Vocês, mesmo que estão enchendo o saco do Zubeldia para utilizar garotos, vocês vão ser os mesmos que vão criticar o moleque, que vão queimar o moleque. Então, eu confio no Zubeldia, eu sei que ele sabe o que está fazendo, que ele vai utilizar os garotos no momento certo. Tá vindo, pode ser que esteja vindo o Paul Fernandes do Boca Juniors de 33 anos, contrato. O problema disso aí, dessa possível contratação, é o tempo de contrato que o São Paulo oferecer para ele, porque o São Paulo é mestre em fazer contrato ótimo para jogador e péssimo para o clube. Mas é um jogador que chega para ajudar, um jogador mais experiente, um jogador que vai chegar, colocar a camisa e não vai sentir pressão de jogo nenhum. Agora, os moleques, a gente sabe que eles não estão preparados ainda. Então, para com esse negócio, que tá querendo queimar. Gente, a gente pede tanto pro São Paulo ter continuidade com o técnico, pra gente ter uma ideia consolidada. Olha o Palmeiras do Abel Ferreira. Vocês acham que o Abel Ferreira começou voando no Palmeiras? Você acha que o Abel Ferreira nunca foi questionado no Palmeiras? Olha, a torcida do Palmeiras até hoje tá pegando no pé do cara. E o Vojvoda chegou a tá na lanterna do Campeonato Brasileiro no turno inteiro pelo Fortaleza. Se fosse pelo São Paulo, muita gente pedia ele no São Paulo. Se fosse no São Paulo, vocês acham que o Vojvoda teria continuado após fazer um primeiro turno horroroso que fez com o Fortaleza? E os caras bancaram ele até ele reagir e passou o São Paulo no final do campeonato. Então, gente, para com esse negócio de ficar pegando pilha. Vocês estão... É uma galera muito emocionada, é uma galera muito cri-cri e que entra em desespero por qualquer coisa. Não entra na vibe desses caras que fica agente do caos. Esses são os verdadeiros agentes do caos, que qualquer coisinha já começa a criar rótulos mentirosos, criar narrativas mentirosas só para ver o circo pegando fogo. E isso não é benefício para vocês, torcedores do São Paulo, que vão ficar passando nervoso à toa com narrativas mentirosas, e não é benefício pro clube também, porque se isso chega na arquibancada, uma mentira dessa, uma narrativa mentirosa e à toa dessa, aí a gente acaba correndo o risco de perder um técnico promissor e que vem fazendo um bom trabalho, que tenha boas intenções, que bate de frente com mídia, que bate de frente com o diretor, que ele já mandou recado para a diretoria. Então, a gente está correndo um risco de queimar um técnico promissor que tem tudo para se identificar com o clube. Beleza? Calma, galera. Calma.